As tensões geopolíticas que fervem sob a superfície do cenário internacional podem ser o estupim de uma nova guerra mundial, e os ingredientes principais dessa receita explosiva são energia, chips e inteligência artificial. Na linha de frente, temos a corrida desenfreada por recursos energéticos, onde o petróleo e as energias renováveis protagonizam uma disputa de poder entre nações. Em um mundo cada vez mais dependente de energia para sustentar economias e estilos de vida modernos, o controle sobre esses recursos se torna uma questão de sobrevivência nacional. Imagine um tabuleiro de xadrez onde os peões são nações menores, e as grandes potências são os reis que movem as peças a seu bel prazer. A energia é o combustível que alimenta essas máquinas de poder. Países como a China, que importa vastas quantidades de petróleo para manter seu crescimento econômico, estão sempre em busca de novas fontes de energia. Enquanto isso, os Estados Unidos buscam manter sua liderança em tecnologias renováveis, não apenas por razões ambientais, mas como uma estratégia de dominação econômica. Mas a energia não é o único campo de batalha. Os chips, pequenos componentes de silício que são o cérebro de qualquer dispositivo moderno, emergem como um ponto crítico de tensão. Quem controla a produção de chips, controla a tecnologia. Taiwan, um dos maiores produtores mundiais de semicondutores, está no centro desse jogo de poder. Qualquer interrupção em sua capacidade de produção pode paralisar indústrias globais e, consequentemente, economias inteiras. Daí a importância estratégica da ilha para potências como os Estados Unidos e a China, que veem o controle ou a influência sobre Taiwan como um trunfo geopolítico. A inteligência artificial adiciona uma camada ainda mais complexa a essa dinâmica. Na era da informação, a capacidade de processar e analisar dados rapidamente se traduz em poder militar e econômico. Países que investem pesadamente em inteligência artificial buscam não apenas avanços tecnológicos, mas supremacia em cibersegurança e defesa. A preocupação é que um desequilíbrio nesse campo possa desencadear ações preventivas ou retaliatórias, levando a um conflito direto. Portanto, temos um cenário onde a interdependência global se torna uma faca de dois gumes. Por um lado, promove a colaboração e o progresso. Por outro, amplifica as rivalidades e o desejo de hegemonia. A história nos mostra que quando interesses econômicos e estratégicos se entrelaçam com a política, o risco de conflito aumenta exponencialmente. E é exatamente esse caldeirão de interesses divergentes que pode acender o pavio de uma nova guerra mundial. Enquanto observamos as movimentações dessas peças no tabuleiro global, é crucial entender que cada decisão tomada por essas potências influencia diretamente o equilíbrio de poder. O mundo está à beira de uma transformação onde energia, chips e inteligência artificial não são meros componentes tecnológicos, mas sim os novos campos de batalha de uma guerra que pode redefinir nosso futuro. Energia é o sangue que corre nas veias das nações. Sem ela, tudo para. E, na corrida desenfreada por recursos energéticos, vemos a centelha que acende as rivalidades globais. Imagine um mundo onde a demanda por petróleo e energias renováveis não só cresceu exponencialmente, mas também se tornou o ponto focal de tensões internacionais. Este é o cenário que estamos vivendo agora. O petróleo, apesar de todos os avanços em energia limpa, ainda é o rei incontestado no tabuleiro geopolítico. Nações dependem dele não apenas para mover suas economias, mas também para garantir influência política e poder militar. O controle sobre as reservas de petróleo pode significar a diferença entre ser uma superpotência ou apenas um espectador na arena global. Enquanto isso, olhamos para as energias renováveis como a promessa de um futuro mais limpo. Mas não se deixe enganar, a transição energética é um campo de batalha silencioso. Países que dominam a tecnologia de energias renováveis, como a solar e a eólica, estão posicionados para reescrever as regras do jogo global. Pense na China, que investiu bilhões em energia solar, não apenas como uma medida ambiental, mas como uma estratégia de poder econômico e político. Quem controlar as tecnologias de energia terá nas mãos o futuro da economia global. E os números não mentem. Em 2021, a China investiu cerca de 380 bilhões de dólares em energias renováveis, enquanto os Estados Unidos seguiram com 120 bilhões. Essa disparidade não é apenas um reflexo de políticas internas, mas uma corrida armamentista energética. Cada turbina e cada painel solar instalado simbolizam uma alavanca de poder no cenário mundial. A Europa, por outro lado, está no meio do fogo cruzado, dependente do gás russo, mas ávida por liderar a Revolução Verde. A dependência energética da Rússia colocou a Europa em uma posição vulnerável, enquanto tenta equilibrar suas necessidades imediatas com suas metas ambientais de longo prazo. Então, como isso se conecta ao tema maior de uma possível nova guerra mundial? A resposta está na interdependência e na competição feroz por esses recursos. À medida que as reservas de petróleo se tornam mais difíceis de extrair e as energias renováveis se tornam mais essenciais, a luta por esses recursos pode facilmente escalar para conflitos abertos.
Não é apenas uma questão de economia, mas de sobrevivência nacional. Países que não conseguirem garantir seu acesso à energia podem se ver forçados a tomar medidas drásticas. Diante desse cenário, a pergunta que fica é: quem estará à frente quando a poeira assentar? A resposta pode muito bem definir a nova ordem mundial. Não é apenas sobre quem tem mais armas ou soldados, mas sobre quem controla as fontes de energia. E essa realidade está moldando alianças, rivalidades e provocando um rearranjo de poder que pode desencadear consequências de proporções inimagináveis. À medida que avançamos, veremos esse jogo de poder se intensificar, com cada movimento sendo observado de perto por aqueles que desejam estar no controle quando o próximo capítulo da história for escrito. Os semicondutores são, de fato, o novo campo de batalha no cenário global. Eles podem parecer insignificantes, pequenos pedaços de silício, mas possuem um poder imensurável. Em um mundo onde tecnologia e inovação ditam o ritmo do progresso econômico e militar, os chips são o combustível que alimenta essa máquina implacável. As nações que controlam essa tecnologia não apenas dominam o mercado, mas também ganham uma vantagem estratégica incomparável. A importância dos semicondutores na economia global não pode ser subestimada. Eles são o coração de dispositivos eletrônicos, desde smartphones até computadores e sistemas de defesa. Sem eles, a economia moderna simplesmente pararia. Imagine um mundo sem a capacidade de comunicação instantânea ou sem a precisão dos sistemas de navegação. Seria um retrocesso monumental. A disputa pelo controle da tecnologia de chips está em ebulição. Países como os Estados Unidos, a China e a Coreia do Sul estão investindo bilhões para garantir que suas indústrias de semicondutores permaneçam na vanguarda. Os Estados Unidos, por exemplo, têm se esforçado para reduzir sua dependência de chips fabricados no exterior, especialmente em Taiwan, que atualmente lidera a produção global. Essa dependência é vista como uma vulnerabilidade crítica, especialmente diante de tensões geopolíticas crescentes. A China, por outro lado, tem suas próprias ambições. O país está determinado a se tornar autossuficiente em semicondutores, investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento. No entanto, enfrenta desafios significativos, incluindo a falta de tecnologia avançada para produzir chips de última geração. A corrida é implacável, e falhar em alcançar esse objetivo pode significar ficar atrás na nova ordem mundial tecnológica. O controle sobre os chips não se limita apenas à economia. Ele tem implicações diretas na segurança nacional. As nações estão cientes de que quem dominar a tecnologia dos semicondutores terá uma vantagem significativa em capacidades militares, desde armas autônomas até sistemas de defesa avançados. Isso torna a disputa ainda mais intensa, quase como uma nova corrida armamentista, mas travada em laboratórios e fábricas de alta tecnologia. A competição acirrada também alimenta tensões diplomáticas. As sanções econômicas e restrições de exportação se tornaram ferramentas comuns na tentativa de sufocar o avanço de concorrentes. Os Estados Unidos, por exemplo, impuseram restrições à Huawei, gigante chinesa de tecnologia, alegando riscos à segurança nacional. Tais medidas não são apenas econômicas, mas também estratégicas, e refletem a luta por controle e influência global. Enquanto os semicondutores continuam a ser o centro dessa batalha, a interdependência das nações torna o cenário ainda mais complexo. A produção de chips é uma cadeia global intricada, onde um único ponto de falha pode ter repercussões massivas. Isso cria um equilíbrio delicado entre cooperação e competição, onde alianças são formadas e desfeitas com base em interesses tecnológicos. O futuro da geopolítica será, sem dúvida, moldado por essa corrida. As nações que conseguirem não apenas produzir, mas inovar na tecnologia de semicondutores, estarão à frente. Elas não só ditarão o ritmo do desenvolvimento econômico, mas também terão um poder inigualável em negociações internacionais e conflitos futuros. A batalha pelos chips é apenas o começo de uma nova era de rivalidades globais, onde o controle da tecnologia será tão valioso quanto territórios ou recursos naturais. Inteligência artificial, a nova fronteira no campo de batalha. Não se trata mais de ficção científica ou de cenários distantes. A inteligência artificial está se tornando a arma estratégica do século XXI, redefinindo a maneira como as superpotências se preparam para conflitos. Imagine um mundo onde algoritmos decidem em milissegundos o destino de batalhas, onde drones autônomos patrulham fronteiras e onde espionagem é realizada por softwares que podem prever ações inimigas antes mesmo que elas aconteçam. Esse não é um futuro distante. É o presente se desenrolando diante de nossos olhos. A corrida pela supremacia e inteligência artificial entre as nações é feroz. Estados Unidos, China e Rússia estão investindo bilhões de dólares, não apenas em pesquisa e desenvolvimento, mas também em como essa tecnologia pode ser aplicada militarmente.
A inteligência artificial é vista como uma vantagem estratégica, um multiplicador de força que pode determinar a superioridade no campo de batalha. Mas por que a inteligência artificial é tão crucial? Porque ela oferece algo que nenhuma outra tecnologia oferece: velocidade e precisão inigualáveis. Em um conflito, a capacidade de processar dados e tomar decisões rapidamente pode ser a diferença entre a vitória e a derrota. Por exemplo, na guerra cibernética, a inteligência artificial pode ser usada para detectar e neutralizar ameaças em tempo real, antes que causem danos significativos. Isso não apenas protege infraestruturas críticas, mas também permite contra-ataques mais eficazes e bem direcionados. Além disso, em batalhas convencionais, sistemas de inteligência artificial podem coordenar ataques com precisão cirúrgica, minimizando danos colaterais e maximizando a eficácia das operações. E não se trata apenas de defesa. A inteligência artificial também é uma ferramenta poderosa de espionagem, capaz de analisar grandes volumes de dados para descobrir padrões e prever movimentos estratégicos de adversários. No entanto, com grande poder vem grande responsabilidade. A implementação da inteligência artificial em operações militares levanta questões éticas e morais significativas. Quem é responsável quando um drone autônomo comete um erro fatal? Como garantir que os sistemas de inteligência artificial tomem decisões compatíveis com os valores humanos? Estes são dilemas que as nações precisam enfrentar à medida que avançam nesta nova era de guerra tecnológica. A corrida pela supremacia em inteligência artificial também implica em uma mudança na dinâmica de poder global. As nações que liderarem essa inovação terão uma vantagem estratégica significativa, podendo ditar os termos de engajamento em conflitos futuros. Isso está levando a uma reconfiguração das alianças tradicionais e ao estabelecimento de novas parcerias tecnológicas. Países menores, percebendo a importância dessa tecnologia, estão se aliando a potências maiores ou investindo pesadamente em seus próprios programas de inteligência artificial, na esperança de não serem deixados para trás. Assim, a inteligência artificial está se tornando não apenas uma ferramenta de guerra, mas um fator decisivo no jogo de poder global. As nações que dominarem essa tecnologia serão capazes de projetar sua influência de maneiras nunca vistas antes. E, enquanto as superpotências se preparam para essa nova realidade, o resto do mundo observa, ciente de que o equilíbrio de poder está em um ponto de inflexão. Não se engane, estamos testemunhando o nascimento de uma nova era de conflito, onde o domínio da inteligência artificial será a chave para a supremacia global. Quando falamos sobre poder e influência no cenário global, entramos em um jogo onde cada movimento é calculado, cada aliança é uma peça estratégica e cada nação é tanto um jogador quanto um tabuleiro. A ascensão da inteligência artificial como arma estratégica elevou as apostas e agora, mais do que nunca, as superpotências estão redefinindo suas táticas para manter ou expandir seu domínio. Neste tabuleiro, os Estados Unidos continuam a ser uma força preeminente, utilizando seu poder econômico e tecnológico para influenciar políticas globais. Com um orçamento militar que ultrapassa os 700 bilhões de dólares, a América não só lidera em capacidade bélica, mas também em inovação tecnológica, especialmente em inteligência artificial e cibernética. Suas alianças com a OTAN e parcerias estratégicas com países como Japão e Coreia do Sul são fundamentais para contrabalançar a crescente influência da China no Pacífico. A China, por sua vez, não está apenas observando passivamente. Com uma economia que rivaliza com a dos Estados Unidos e uma população de mais de 1,4 bilhão de pessoas, a China está investindo pesadamente em tecnologia e infraestrutura. O projeto Belt and Road Initiative é um exemplo claro de sua estratégia de expandir a influência econômica e política. Mas não se trata apenas de economia. A China está ampliando sua presença militar no Mar do Sul da China e desenvolvendo capacidades em inteligência artificial e guerra cibernética, buscando se tornar uma superpotência tecnológica. A Rússia, embora economicamente menor, ainda é um jogador-chave graças ao seu vasto arsenal nuclear e sua habilidade em guerra cibernética. A influência russa, muitas vezes exercida nas sombras, inclui intervenções em conflitos regionais e campanhas de desinformação, que são um lembrete constante de seu desejo de ser vista como uma potência relevante. O Kremlin também busca alianças estratégicas com países que compartilham interesses geopolíticos, frequentemente desafiando o Ocidente de maneiras inesperadas. A União Europeia, por sua vez, enfrenta desafios internos e externos. A saída do Reino Unido e as tensões políticas internas dificultam uma posição unificada, mas a UE continua a ser uma força econômica poderosa. Em termos de tecnologia, a Europa busca independência em semicondutores e energia, tentando reduzir a dependência de potências externas. A política de defesa comum ainda é um tema sensível, mas a cooperação em inteligência e segurança está em ascensão, especialmente diante das ameaças cibernéticas. Outras nações como Índia e Japão também estão aumentando suas capacidades tecnológicas e militares.
A Índia, com seu rápido crescimento econômico e demográfico, está se posicionando como uma potência emergente, investindo em defesa e tecnologia. O Japão, por sua vez, revisa sua política de defesa, ampliando suas capacidades militares em resposta às ameaças regionais. Neste complexo jogo de poder, alianças são constantemente feitas e desfeitas, e cada movimento é calculado para maximizar influência e minimizar vulnerabilidades. As políticas econômicas, frequentemente usadas como armas, tornam-se tanto uma barreira quanto uma ponte para a dominação global. À medida que essas nações buscam equilíbrio entre cooperação e competição, o mundo assiste com apreensão, ciente de que as decisões tomadas por esses jogadores globais moldarão o futuro do planeta. É um jogo de xadrez em escala global, onde cada peça movida pode desencadear uma reação em cadeia de proporções incalculáveis. Uma guerra global, ainda que apenas hipotética, tem o potencial de devastar as economias de uma forma que muitos preferem não contemplar. Imagine um cenário onde as principais potências entram em conflito. A princípio, o impacto imediato seria a interrupção das cadeias de suprimento globais. Produtos que dependemos diariamente se tornariam escassos, causando uma espiral de inflação. Em termos econômicos, a palavra choque pode não ser suficientemente forte para descrever o que ocorreria. Empresas que dependem de insumos internacionais enfrentariam dificuldades sem precedentes. Suas margens de lucro, já apertadas, seriam esmagadas, levando muitas à falência. No epicentro desse tumulto está o setor financeiro. Mercados que outrora pareciam estáveis tornariam-se verdadeiros campos de batalha. Investidores, movidos pelo medo, venderiam freneticamente seus ativos, provocando quedas abruptas nas bolsas de valores ao redor do mundo. A volatilidade, um termo que geralmente indica oportunidades de ganho, se transformaria em um pesadelo. Bancos, aqueles considerados grandes demais para falir, enfrentariam um teste de resistência. O colapso de um único banco sistêmico poderia desencadear um efeito dominó, devastando economias inteiras. A dívida soberana é outro ponto crítico. Países que já vinham administrando déficits fiscais elevados se viriam em uma posição insustentável. A confiança nos títulos do governo, frequentemente vistos como porto seguro para investidores, despencaria. Taxas de juros disparariam, tornando o serviço da dívida um fardo ainda maior. No entanto, não é apenas o colapso financeiro que deve nos preocupar. Uma guerra deste calibre exigiria enormes quantidades de recursos financeiros para sustentar o esforço de guerra. Governos se viriam obrigados a redirecionar fundos de setores essenciais como saúde e educação para sustentar suas máquinas militares. Além disso, a tecnologia, que muitos veem como a salvação para diversos problemas, também não escaparia ilesa. A produção de chips semicondutores, cruciais para tudo, desde smartphones até veículos elétricos, seria severamente impactada. Essas interrupções não apenas retardariam o progresso tecnológico, mas também colocariam em risco a segurança cibernética global. Com economias fragilizadas, a tentação de recorrer a ataques cibernéticos como arma de guerra se tornaria inevitável, piorando ainda mais o quadro econômico mundial. Em meio a esse caos, a desigualdade econômica se agravaria. Enquanto as elites com acesso a informações privilegiadas poderiam proteger seus ativos, as classes mais vulneráveis enfrentariam desemprego massivo e pobreza extrema. A tensão social aumentaria, levando a protestos e possivelmente a revoltas. Nesse ambiente de incertezas, o conceito de segurança econômica desapareceria, e a sobrevivência financeira se tornaria a prioridade. Olhando para frente, é crucial entender que qualquer conflito de grandes proporções não apenas redefine o mapa geopolítico, mas também transforma fundamentalmente a economia global. No entanto, mesmo em tempos de incerteza, a história nos ensina que sempre há espaço para inovação e adaptação. A capacidade de aprender com os erros do passado e de se preparar para os desafios do futuro pode ser a diferença entre sucumbir e prosperar em um mundo pós-conflito. E é exatamente essa resiliência que precisamos cultivar à medida que avançamos para um futuro incerto. À medida que adentramos a segunda metade da década de 2020, o mundo se vê diante de possibilidades complexas e, por vezes, perturbadoras. As tensões globais em torno da energia, tecnologia e poder geopolítico criam cenários que, até pouco tempo atrás, poderiam parecer narrativas de ficção. Porém, a realidade é que esses desfechos são mais prováveis do que muitos gostariam de admitir. Vamos explorar algumas dessas possibilidades. Um dos cenários mais discutidos é a intensificação das disputas por recursos energéticos. Com a transição global para fontes de energia renovável, a demanda por minerais essenciais, como lítio, cobalto e níquel, aumenta exponencialmente. Países que detêm grandes reservas desses materiais, principalmente na África, podem se tornar campos de batalha econômicos e, possivelmente, militares.
Imagine um conflito em que grandes potências buscam garantir o controle sobre esses recursos críticos, desencadeando uma nova corrida imperialista. Paralelamente, a supremacia tecnológica, especialmente em torno de semicondutores e inteligência artificial, torna-se uma linha divisória entre as nações. A competição por avanços em chips e inteligência artificial não é apenas uma questão de progresso econômico, mas de segurança nacional. Países que lideram esses setores poderão ditar não apenas o ritmo da inovação tecnológica, mas também influenciar políticas globais. Nesse contexto, é plausível imaginar alianças estratégicas sendo formadas ou desfeitas com base em quem controla as cadeias de fornecimento de tecnologia. Outro desdobramento possível é a escalada das tensões no ciberespaço. Com a crescente dependência de infraestrutura digital, os ataques cibernéticos tornam-se uma ferramenta poderosa de desestabilização. Governos e corporações investem em defesas cibernéticas, mas a ameaça é persistente e em constante evolução. Em um cenário extremo, um ataque cibernético coordenado poderia paralisar redes elétricas ou sistemas financeiros inteiros, levando a um colapso econômico em escala global. Além disso, a crescente polarização política e social dentro de países economicamente poderosos pode levar a instabilidades internas que se refletem na arena global. Imagine uma superpotência que, em meio a uma crise interna, adota políticas externas agressivas para desviar a atenção de seus problemas domésticos. Isso poderia desencadear conflitos regionais que rapidamente se transformam em confrontos globais. Por último, há o risco de uma nova Guerra Fria, onde blocos de nações se alinham em torno de ideologias concorrentes e interesses econômicos. Diferente do passado, esta nova Guerra Fria não seria apenas uma disputa entre duas superpotências, mas uma teia complexa de alianças e rivalidades, onde o poder é mais difuso e menos previsível. Cada um desses cenários apresenta desafios únicos e consequências potencialmente devastadoras. No entanto, eles também oferecem oportunidades para cooperação internacional e inovação. A questão é: estaremos preparados para navegar por essas águas turbulentas ou seremos arrastados pelas correntes da história? Ao considerar essas possibilidades, a importância de se manter informado e preparado nunca foi tão vital. Se você deseja estar à frente, inscreva-se e acompanhe nossas análises.